A terceira liberdade é estar livre de dor, doença e injúria. Essa liberdade determina que aquelas pessoas que são responsáveis pela criação, ou, no caso dos animais de companhia, pelos animais, eles precisam garantir prevenção, diagnóstico rápido, precoce e tratamento adequado a esses animais. Então, é importante que as pessoas que são responsáveis por cuidar desses animais, elas estejam sempre atentas às menores manifestações de alterações comportamentais, de apetite, para que se faça um rápido diagnóstico, se contacte com rapidez o médico veterinário e se inicie o tratamento o mais breve possível. Em relação à prevenção, as vacinações devem estar sempre em dia, vermifugação deve estar sempre em dia, tratamento contra ectoparasitas, tudo que se refere à prevenção de doenças ou de qualquer tipo de situação que possa levar a um quadro de dor ou de injúria, precisam ser uma preocupação constante dessas pessoas. Tá? Não só em relação à doença especificamente, mas também a possibilidade de injúria, ou seja, os ambientes onde esses animais vivem, as pessoas têm que ter cuidado para fazer com que esses ambientes tenham todas as condições para evitar que esses animais se machuquem também, né? Porque a injúria também é uma forma de comprometer o bem-estar desses animais. A quarta liberdade, livre de medo e de estresse. Então, os animais eles não devem ser submetidos a condições que levem-nos ao sofrimento mental. Eles devem ser mantidos e tratados de modo a evitar que eles sofram emocional e psicologicamente. Então, todas as condições para evitar o estresse, principalmente, que é uma das questões que a gente vai ver mais na frente, é uma das principais questões que compromete o bem-estar animal, deve ser uma preocupação constante de quem está cuidando desses animais, evitar o estresse de todas as formas. E, finalmente, a quinta liberdade, esses animais eles devem ter liberdade para expressar os comportamentos naturais da espécie. Então, eles têm que ter espaço suficiente para se exercitar, para interagir com os outros animais da mesma espécie, para poder brincar, se alimentar da forma natural da espécie, né? Eles têm que ter a possibilidade de apresentar o comportamento que a espécie apresentaria em vida livre. Esse é o que diz a quinta liberdade. Certo? Os objetivos das 5 liberdades. O Farm Animal Welfare Council, em 2009, colocou essa questão do objetivo, citando todas as 5 liberdades. Então, o que seriam os objetivos? O objetivo da utilização das 5 liberdades e a sua implementação tem sido garantir os programas de prevenção de doença e desconforto, diagnóstico e tratamento rápidos, provendo um ambiente apropriado que inclua abrigo e áreas confortáveis de descanso, disponibilizando água fresca e uma dieta que garanta a saúde e o vigor, assegurando condições e tratamentos que evitem o sofrimento mental, provendo espaço suficiente e instalações apropriadas e a companhia de animais da própria espécie. Então esse texto, ele contempla todas as 5 liberdades que a gente comentou ainda há pouco. Tudo que está incluído nas 5 liberdades está citado nesse texto referente aos objetivos dessas 5 liberdades. Qual a importância das 5 liberdades? Ela deve servir de subsídio para os pesquisadores, para os estudiosos, para os políticos que definem as leis e as normas, né, para que eles possam legislar e criar normativas relativas ao bem-estar animal. A gente viu, de certa forma, quando a gente falou das comissões de ética no uso de animais, a importância que tem
o conhecimento, no caso dos animais de laboratório, dos 3 R's, para que fossem criadas as legislações do CONSEA e das CEUAS para melhorar a condição de vida dos animais de laboratório. Em relação às 5 liberdades, vale a mesma coisa. Tá? Então, essa é uma das importâncias das 5 liberdades. As pessoas vão usar essas 5 liberdades para definir políticas, definir orientações para as diversas pessoas no sentido de preservar o bem-estar desses animais. Segundo, como um indicador inicial do que se deve avaliar e aplicar aos animais. Então, as 5 liberdades, elas funcionam como um ponto de partida. O básico tem que ser o respeito às 5 liberdades. Além disso, pode-se ir indefinidamente. O mínimo, o básico, são as 5 liberdades. Então, por isso, ele é considerado como um indicador inicial. E ele também deve definir alguns pontos de partida, porque é muito difícil, a gente vai ver um pouco mais à frente, adotar as 5 liberdades como práticas permanentes e definitivas em muitas situações. Então, o ponto de partida deve ser as 5 liberdades e todas as pessoas devem se preocupar e procurar ao máximo que elas sejam atingidas, que elas sejam respeitadas. Aqui a gente tem um gráfico, deixa eu tentar botar aqui para ficar mais fácil. Um gráfico que fala em relação aos animais de produção, as 5 liberdades. Então, em relação a livre de fome e sede, bebedouros e comedouros em quantidade, dimensionamento adequado, água de qualidade para beber, dieta balanceada, uma produção de volumoso suficiente e de qualidade. Livre de desconforto, contenções, áreas de manejo e as cercas têm que ser livres de pontas cortantes. As áreas de alojamento e pastagem têm que ser separadas por fase de vida dos animais, para evitar conflito. Os piquetes, os caminhos, as áreas de manejo não devem ter acúmulo de barro, para que fique mais confortável para esses animais. Os locais de alojamento, manejo e alimentação devem ter sombra e conforto térmico. E as camas e os locais de alojamento também devem ser dimensionados e adequados para a quantidade e para a espécie em questão, para que se evite o desconforto, a superlotação. Livre de dor, lesões e doenças, ou dor, doença e injúria. Os procedimentos cirúrgicos obrigatoriamente com anestesia, os ferimentos devem ser tratados, limpos. No caso da ordenha mecânica, manutenção preventiva, regular as ordenhadeiras para evitar lesão de úbere. Controle estratégico para mastite, parasitas, calendário sanitário, vacinas. O ambiente dos alojamentos tem que ser adequado para não propiciar risco de doença. Os caminhos dos animais e as áreas de manejo com piso regular, sem pedra para evitar lesões. Livre para expressar o comportamento natural. Então, propiciar comportamentos naturais dos animais, mesmo em sistemas confinados. Um exemplo seria o coçador para os bovinos. Um local que eles possam se esfregar para se coçar, que é um comportamento natural da espécie. Um período mínimo de interação entre os animais, diariamente, mesmo em sistemas confinados. E também um período de locomoção mínimo diário, mesmo em sistemas confinados. No caso de livre de medo e angústia, não manter esses animais próximo a cães agressivos, não conduzir as vacas de leite com cachorros de pastoreio, para evitar o estresse e, consequentemente, diminuição da produção de leite. Não aplicar medicamento, realizar procedimento cirúrgico em local de ordenha.
Quando for conduzir os animais, não usar objetos cortantes ou pontiagudos para evitar lesão, evitar a condução com pressa desses animais. As instalações e as áreas de manejo elas devem ser circulação adequada para evitar acidentes. E não se deve usar de gritos, agressões físicas e verbais no manejo com esses animais. Tudo para promover o respeito às 5 liberdades. As 5 liberdades, elas são muito... muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado com os extremos. Tá? Então, no caso, livre de fome não significa alimentação à vontade, para se evitar o que acontece com esse pônei aqui. Né? Então, é livre de fome, mas tem que ter uma alimentação adequada, equilibrada. Comportamentos naturais versus atividades alternativas. Um exemplo aqui, né? O gatinho que tem um comportamento de caça, normalmente dentro de casa ele não vai ter o que caçar. Então promover para ele brinquedos, atividades em que ele possa ter esse comportamento natural. E o contexto total aí das 5 liberdades versus um contexto prático, que a gente vê, no caso dos suínos, nas maternidades, né? Em que a fêmea ela fica restrita num espaço mínimo para poder alimentar os filhotes e não correr o risco de que ela possa deitar em cima desses filhotes e matar esses filhotes. Então, para evitar isso, se usava ainda, em algumas propriedades se usa, mas em função do aumento da pressão em cima do respeito às 5 liberdades, isso já diminuiu bastante. Hoje em dia a gente vai ver mais para frente, quando a gente falar do bem-estar de suínos, isso aqui já está caindo por terra. Hoje em dia se fez uma reformulação com relação à nomenclatura das 5 liberdades, passando a chamar de uma forma um pouquinho diferente. Então, a livre de fome e sede passou a ser chamado de liberdade nutricional. Livre de desconforto passou a ser chamado de liberdade ambiental. Livre de dor, doença e injúria passou a ser chamado de liberdade sanitária. Livre para exercer os comportamentos naturais da espécie passou a ser chamado de liberdade comportamental. E livre de medo e estresse passou a ser chamado de liberdade psicológica. As duas nomenclaturas são aceitas hoje em dia, as duas nomenclaturas ainda são utilizadas. Essa aqui é uma nomenclatura um pouco mais didática do que a original. A gente tem, obviamente, muitas dificuldades para pôr em prática essas 5 liberdades, porque, inegavelmente, principalmente em relação aos animais de produção, esses animais eles são criados com finalidade comercial, com finalidade de trazer lucro ao proprietário da propriedade. Então, quais são essas dificuldades? Os custos de produção, que para se respeitar as 5 liberdades, esses custos são um pouco mais elevados. Há necessidade de um treinamento e de controle do pessoal que trabalha com esses animais, que faz o manejo desses animais. Muitas vezes precisa se adequar às estruturas para permitir que esses animais tenham o conforto necessário para evitar a superlotação. Muitas vezes o ambiente é desfavorável e esse ambiente tem que ser alterado, não só com relação ao comportamento das pessoas, mas com relação ao próprio local onde esses animais são criados. Desconhecimento do consumidor, o consumidor ainda muitas vezes não tem o conhecimento necessário da questão do bem-estar. E a questão do transporte, que a gente vai ver num capítulo à parte, que é uma questão primordial
e que dificulta muito a prática do bem-estar.